Olá, bem-vindos à aula do curso de Processamento de Imagens do INPA. Hoje nós continuamos o tema dessa semana, que é aplicações de redes neurais profundas para imagens. E como eu falei, né, na aula de hoje a gente vai discutir o problema de segmentação, que é um problema muito importante para identificar objetos na imagem, identificar precisamente as regiões da imagem onde tem os objetos que foram localizados, como a gente viu na aula passada. E também na aula de hoje eu vou introduzir outros ingredientes que são importantes em como você constrói estruturas de rede, combinando uma série de elementos, como você conseguir identificar de maneira eficiente informações que vão de ponta a ponta, né, explorando a resolução, e com isso a gente vai ver mecanismos que, de uma certa maneira, eles referenciam os dados que foram inferidos em alto nível com os pixels da imagem. Exatamente isso que a segmentação vai fazer. E para isso a gente vai começar a explorar certos mecanismos que são ligados com usar as redes em modelos generativos, né? E também depois eu vou falar de estruturas de rede, onde a gente vai combinar diversas redes para atingir um propósito mais complexo, né? Uma coisa que a gente depois vai continuar quando a gente falar de arquiteturas de rede para vídeo, né? Então, voltando aqui, né? Então eu vou agora passar para a aula propriamente dita, né? Então, como eu falei, né, hoje nós vamos falar de segmentação e detecção, né? A gente vai completar o que a gente falou, né, de localização e detecção da aula passada, incluindo segmentação, e vamos ver outras variantes de detecção de nível mais sofisticado. Então, a gente, na aula passada, viu uma detecção simples, e hoje a gente vai ver o que é chamado de segmentação semântica, né? A segmentação semântica, a ideia é que você vai identificar quais pixels pertencem a uma certa classe semântica, né? E aí, no caso, a gente está tratando só de pixels e não está preocupado em identificar que é um objeto. A gente está preocupado em identificar que certas regiões da imagem têm uma certa classe semântica, né? No caso aqui, por exemplo, a imagem de um gato, né? Então, nessa região aqui nós temos um gato, né? E nas outras regiões temos outras classes, como o céu e árvores e coisas assim, né? E depois nós vamos pegar e estudar mais a fundo o problema de detecção, e a gente vai complexificar a solução desse problema para entender a imagem tanto em 2D quanto em 3D. Então, a ideia é que a gente vai conseguir detectar objetos em 3D de uma maneira diferente da que a gente viu na aula passada, e depois a gente vai explorar o fato de que as imagens vêm de uma cena tridimensional e a gente quer identificar um objeto tridimensional, e, portanto, na hora que a gente for detectar a localização dele, né, no caso 2D, essa localização ela é simplesmente uma região bidimensional da imagem. Em 3D, na verdade, é uma caixa tridimensional que está projetada na imagem. A gente vai querer estimar essa caixa tridimensional. Aí a gente já começa a lidar com dados que têm uma dimensão a mais, né? Então, aqui a gente tem o plano da imagem x, y, e tem a profundidade, que seria o z, né? E depois isso vai ser importante, porque quando a gente for falar de vídeo, né, a gente vai ter o plano da imagem, que é x, y, e vai ter o tempo, que é o t, né? Então, também seria uma estrutura, né, que tem 3 dimensões. No caso aqui são 3 dimensões espaciais, no caso de vídeo são 2 dimensões espaciais e uma temporal, né? Isso vai dar certos insights para quando a gente for falar das arquiteturas para vídeo. Bom, então, começando aqui com a segmentação semântica, como eu falei,
nós queremos localizar os pixels da imagem que pertencem a uma certa classe semântica. Né? Como que a gente pode fazer isso? A ideia exatamente é você, para cada pixel da imagem, você conseguir identificar a classe fazendo um treinamento supervisionado, como a gente viu aqui. Então, nota nesses dois exemplos aqui, quer dizer, a gente tem, nesse primeiro exemplo, a gente tem um gato, né? E aqui tem a região precisa da imagem onde está esse gato, né? E essa imagem ela foi decomposta, né? Segmentada em 4 regiões, né? As outras regiões têm a grama, tem as árvores e tem o céu, né? Então, assim, isso é uma decomposição da imagem em classes, né? E a mesma coisa acontece nesse outro exemplo. Mas nota que aqui, como a gente está só separando as classes, aqui nós temos 2 vacas, né? Mas essa segmentação semântica ela não vai diferenciar os objetos. Então, a gente não está detectando objetos, a gente está detectando classes semânticas. Então, essas 2 vacas, como estão na mesma classe, é a mesma região da imagem aqui, né? Então, essa é a diferença de segmentação para detecção de objetos. Isso é importante porque nota que aqui a gente tem que ter uma definição muito precisa, né, na imagem de localização. E isso foi uma das coisas que a gente discutiu ao longo do curso, nesses modelos de multiscala, né, que é importante você conseguir passar de uma escala para outra, né, e poder relacionar coisas na resolução original da imagem com coisas em resoluções de mais alto nível que tem menos resolução, mas tem mais semântica. Então, isso aí a gente está lidando com esse problema e a gente vai ver como resolver isso. Então, a primeira ideia para resolver esse problema seria fazer mais ou menos o que a gente viu com aqueles detectores, né? Por exemplo, o Corner Detector, né? Ou o SIFT, né? Que essencialmente você tem, né, uma janela, né? E essa janela você vai andar com ela na imagem, né? E analisar a vizinhança de cada ponto, né? E, nesse caso aqui, a gente vai analisar essa vizinhança com uma rede neural, né? E aí você classifica o pixel do centro da janela, né, como sendo de uma certa classe baseado no treinamento supervisionado que você vai dar, né? Então, isso a gente viu que essa abordagem ela funciona muito bem, né, quando você faz a análise da janela usando princípios matemáticos corretos, né, como a detecção de canto, né, ou a detecção multiscala, né, usando o SIFT, né, e outros tipos de detecção que a gente viu, né, só que nesse caso a gente vai aprender, né, esse classificador aqui, né, baseado no treinamento supervisionado, e a nossa função, em vez de ser uma análise matemática como a gente viu, né, do Corner Detection e outras, vai ser, na verdade, aprendida pela rede neural. Então, a função é uma rede neural e é uma rede de convolução, né? E aí nota o seguinte, a gente vai ter exatamente uma rede como a gente viu aí, né, que a gente vai tendo features, né, em várias escalas, né, e o resultado vai ser um resultado agregado, né? Mas isso traz um problema, né, porque é muito ineficiente, né, você fazer essa análise, né, para cada pixel da imagem, né? Então, essencialmente, você estaria treinando nessas redes, né, e vai ter que rodar a rede para cada pixel da imagem analisando patches desse tamanho, né? E não existe, né, quer dizer, um compartilhamento, né, dessas features, né, entre esses patches, né? Então, isso fica muito ineficiente, então é impraticável, né? Mas é uma ideia interessante, baseado no que a gente conhece e que funciona, né? E se não tivesse esse problema de aprendizagem, né, e fosse um método matemático simples, né, como Harris Corner Detection,
né, isso a gente viu que funciona muito bem, né, e quando você coloca uma questão de multiscala, né, funciona melhor ainda, como no caso do CIST, né, mas aqui tem esse problema e a gente vai exatamente atacar esse problema. Como você faria isso, né? A ideia é, em vez de você usar os patches, é usar a mesma estratégia que a gente usou para a localização e detecção, né? Quer dizer, em vez de você ter aquelas propostas de regiões, né, e ter uma rede para cada região, você vai ter uma rede de convolução que vai funcionar em paralelo para todas as regiões, né, e você fazer análise posteriormente, né? Então, com isso, você consegue compartilhar, né, os pesos da rede, né, das vizinhanças que tem uma sobreposição entre elas, né? Então, você vai ter uma análise agregada, né, dos pixels da imagem baseado nas regiões, né? E aí nota que aí já tem assim uma espécie de estrutura, porque assim você vai ter os pixels do interior da região que todos têm uma coisa homogênea, né? E tem pixels na fronteira de regiões que vão ter um outro tipo de comportamento, né? Isso é uma coisa interessante aí na estrutura da rede, o que muda. Mas isso também tem um problema, né? O problema que tem é que, como a gente precisa identificar os pixels e a predição é para cada pixel da imagem, né? Quer dizer, você precisa identificar esses pixels na resolução original, né? Quer dizer, a resolução que você usa para a convolução, né, tem que ser a mesma, né, em toda a rede. A gente não está fazendo downsampling, né, não está usando o pooling aqui, né? Então você vê que aqui a resolução, né, ela é toda H vezes W, né, na resolução original. E isso também fica muito caro de você resolver, porque aqui na hora que a gente vai colocando mais camadas de features, né, a gente passa dos pixels RGB para filtros com D camadas, depois scores com C classes aqui, né, para ter as predições, né? Então isso aí vai ser uma coisa bastante custosa, né? Então a gente tem que melhorar isso. E qual a ideia de melhorar? A ideia de melhorar é arranjar uma maneira de fazer a mudança de resolução à medida que você vai para níveis mais altos de cognitivos, né, da segmentação semântica, né, na medida que você vai estruturando semanticamente, né, a tua informação, né, você vai mudando nas camadas a resolução, né, até chegar no ponto aqui no meio, né? Então, você vê que aqui a gente partiu de H vezes W e seguiu aquela regra, né, de um espaço de escala diádico, vai sempre dividindo por 2, né? E aí, com isso, você tem uma coisa muito eficiente. Mas a gente, até agora, no curso, a gente viu que nessa parte aqui, você botava uma rede, né, camadas totalmente conectadas para fazer as suas predições. Mas aí não funciona fazer isso aí, porque a gente não quer fazer classificação ou regressão, a gente quer fazer um rótulo, né, da imagem na resolução original, né? H por W, que é a mesma da imagem de entrada, né? E aí a gente tem que usar um mecanismo, né, que é exatamente esse mecanismo de upsampling, né? Então, qual é a ideia aqui? A gente usar mecanismos que são relacionados com redes generativas, né? Que você aqui tem alguma informação que você vai usar para gerar alguma coisa, né? No caso aqui, o que a gente vai gerar é um mapa, né, de segmentação, né? A gente está criando esse mapa que é como se fosse uma outra imagem, é só pintar cada classe de uma cor que você tem exatamente isso, né? Então, nota que o upsampling, né, ele, de uma certa maneira, ele é muito parecido com o autoencoder, com a estrutura do autoencoder, aonde você vai aprender uma coisa e você está comprimindo a informação para ter aqui no meio, nessas features aqui, né, uma informação que é, assim, essencialmente, o código
que representa o que você está interessado de informação nessa imagem. E aí, se fosse um autoencoder tradicional, né, você poderia treinar aqui desse lado, em vez de ser com classes, com a mesma imagem. Então, você teria a parte de codificação e depois você teria uma parte de decodificação. Então, a parte de decodificação ela é uma parte generativa, porque você tem que pegar esse código, né, numa resolução mais baixa e tem que expandir ele, né, para gerar a imagem na resolução original, né? Isso é uma coisa nova que a gente não viu aqui no curso, que, aliás, a gente no curso não vai falar de modelos generativos, né, mas nesse caso aqui é, de uma certa maneira, o mesmo mecanismo, e eu queria agora explicar isso, né, com mais calma e com detalhes, né? Então, o que você pode fazer? Quer dizer, se nessa parte aqui, a gente, para mudar, né, de resolução, né, nesses pontos aqui, né, aqui, né, a gente está fazendo um pooling, né, para a gente voltar, a gente teria que fazer o inverso, que seria o chamado unpooling, né? Seria a operação inversa de mudar a resolução, seria aumentar a resolução. Exatamente o upsampling, né? Quer dizer, o pooling faz um downsampling, né? E aí a gente teria que fazer um upsampling. Só que a gente até agora não discutiu como fazer esse upsampling, né? Isso existe, esse conceito em processamento de sinais, mas a gente não falou disso aqui no curso. Né? Então a gente vai explorar maneiras de como fazer isso, né? Então a maneira mais ingênua de fazer esse unpooling seria imaginar a operação de pooling, né? E tentar inverter ela. Então, por exemplo, imagina que eu tenho, né, uma vizinhança original aqui, né, de 4x4, né? E aí eu vou converter ela nessa de resolução mais baixa de 2x2. Né? Mas a informação que eu tenho aqui são exatamente os pesos aqui que eu escolhi desse pooling. Né? Então, um jeito de fazer o mais simples, é o chamado Nearest Neighbor Pooling. Quer dizer, você pega aqui e expande, né, esse elemento aqui que tem valor 1 para 4 elementos que tem valor 1. E aí você faz isso para cada um desses 4 elementos, você vai ter a saída aqui de 2x2, vai virar 4x4. É uma maneira muito simples, né? E não é exatamente o que a gente queria, né? Porque você não está explorando, né, essa característica do pooling, né, de ver qual é a parte mais importante que tem, né, dentro daquela região maior, né? A outra maneira que também é ingênua é, em vez de você botar, né, repetir o mesmo valor em todos os elementos aqui, né, você, na verdade, escolhe um ponto aqui, né, dessa região que está com mais resolução, e você coloca o valor que estava aqui, né? E aí, você, com isso, né, quer dizer, passou para uma região de resolução maior, mas não se comprometeu onde estão as coisas. Nas outras, você pode colocar 0, né? Que seria uma coisa mais ou menos neutra, né? Mas também não é a solução ideal, né? Se a gente for pensar nesse caso, o que seria a solução ideal, né? Seria fazer esse unpooling, né? Lembrando dos elementos que a gente escolheu, né, quando a gente fez o pooling. Então, você tem a primeira fase, que seria o max pooling, né, que aqui, em cada uma dessas regiões de 2x2, a gente escolheu um valor que era o mais importante, né? Então, a gente, na verdade, quando faz o pooling, vai colocar esses valores aqui nessa região de 2x2, né? Então, se você guardar a posição deles, lembrar, né, dessa posição, né, você pode, na hora que fizer o unpooling, você vai colocar esses valores, né, na posição certa, né? Lembrando da posição. Obviamente, aqui nesse caso, quer dizer, esses valores aqui, o numérico, são diferentes porque a gente está fazendo o inverso, né? Mas a região da imagem importante continua sendo a mesma, né? Mas isso tem uma desvantagem porque a gente tem que lembrar, né, dessas correspondências, desses pares. Então, é mais informação para guardar, mas seria a maneira, assim, correta,
né, teoricamente, de fazer, né? Mas tem esse problema de ineficiência, né? E tem outros problemas que a gente vai ver que a gente pode melhorar sobre isso, né? Então, uma maneira de melhorar sobre isso, na verdade, em vez de a gente usar o pooling, né, a gente usar a convolução. E é uma coisa que eu não falei aqui no curso, mas, na verdade, você tem um jeito de mudar a resolução fazendo uma convolução de um jeito especial, né, que é chamado da Strided Convolution, né? E aí a gente, em vez de simplesmente copiar uma informação, né, ou fazer uma heurística, né, que não baseada em algum princípio que tem a ver com os dados, né, a gente vai, na verdade, aprender, né, como fazer essa mudança de resolução, né, tanto num sentido quanto no outro, né, quer dizer, no sentido, né, de fazer o downsampling, depois fazer o upsampling, né? E aí, nesse caso, né, a gente vai ter, né, o downsampling, que seria uma filtragem normal com convolução, e o upsampling, que é aprendido, né, vai ser uma convolução transposta, né? Então, vamos ver como funciona isso, né? Quer dizer, a ideia é que se a gente fosse fazer uma convolução normal, né, que, por exemplo, usando um filtro 3x3 com passo 1, né? Então, a entrada, como o passo é 1, a entrada tem 4x4, a saída teria 4x4. Então, eu tenho aqui o meu filtro 3x3, né? E eu vou fazer o produto interno desse filtro com os meus dados ali, né, da imagem, né? Para cada posição dele, né? Então, para cada posição, eu vou andando ele estava aqui, veio para cá, né? E aí eu vou fazendo a convolução e colocando os valores aqui. Isso foi o que a gente viu, é a operação de convolução, que a gente viu várias vezes aqui no curso, né? Agora, se eu quero mudar a resolução, eu posso fazer essa convolução e, em vez de ter um passo 1, eu tenho um passo 2, né? Então, tendo um passo 2, eu vou andar de 2 em 2 aqui, e, obviamente, na hora que eu for gerar a saída vai ser metade do tamanho, seguindo aquela regra de ter uma potência de 2, né? Uma mudança de escala diádica, né? Então, aqui, por exemplo, né, eu faço o produto interno do filtro com essa região, coloco o valor aqui, mas só que quando eu fizer o próximo, eu andei, em vez de andar 1, andei 2, né? E aí faço o produto interno, coloco aqui, e aí, na realidade, na hora que eu terminar esse processo, né, esse patch que tinha 4x4, a saída vai ser 2x2, né? E esse passo aqui, essencialmente, é a razão, né, entre a proporção de entrada e saída. Como o passo é 2, vai ser a metade, né? Então, isso aí, a gente, de uma certa maneira, está combinando, né, a convolução, a filtragem, com o pooling, né? E nota que isso aí, se a gente não usar o max pooling ou outro tipo de pooling e usar essa estratégia, né, aqui vai ter um filtro que a gente também está aprendendo o peso desses filtros, só que ele, além de fazer isso, ele vai mudar a resolução. E se vocês se lembrarem, quer dizer, a gente fez isso, né, quando eu mostrei as wavelets, né, combinando aquelas operações, né, de upsampling, downsampling com convolução, né, a estratégia era mais ou menos essa, né, e eu vou voltar a isso um pouco mais para frente. Então, se a gente quer ver o inverso, né, quer dizer, como seria? Quer dizer, seria exatamente fazer o processo ao contrário, que você passa, por exemplo, de um patch de 2x2 e você quer aumentar a resolução 2 vezes para 4x4, então você vai ter um passo de 2, mas no sentido reverso, né? E aí, nesse sentido, a gente pode imaginar que isso é uma convolução transposta, né? Então, como funcionaria isso? Na verdade, a gente imaginar essa convolução transposta, quer dizer, eu tenho aqui esse pixel de entrada desse patch e tenho o meu filtro aqui, né? Então, aí que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui e aí os pesos dos filtros eu vou copiar aqui, né?
são filtros que eu vou aprender também, né? E aí, quando eu passar para cá, em vez de andar um, eu vou andar dois, e aí vou colocar os pesos aqui também, né? E nota que nessa região aqui de sobreposição, né, nessa região, eu já tinha valores aqui da filtragem transposta no passo anterior, eu vou ter que acumular os valores aqui, né? Então, aqui, né, você tem a soma, né, da contribuição do filtro, né, ponderado pelo esse valor no passo anterior, para o filtro nesse ponto aqui, ponderado por esse outro valor, você vai somar essas contribuições, né? Então, isso seria a operação, né, de convolução transposta, né? Isso aí tem outros nomes, né? É chamada de deconvolução, que é um nome ruim, porque deconvolução em processamento de sinais é uma outra coisa, né? Tem a ver com você trabalhar no domínio de frequência, inverter coisas ligadas com as frequências. Então, o nome que não se deve usar, né? Mas aí tem outros nomes, que é Up Convolution, né? E o nome mais, os dois nomes mais usados Fractionally Strided Convolution ou Backward Strided Convolution, né? Que a gente vai escolher esse aqui para usar mais, né? Então, isso é uma maneira assim, muito efetiva de fazer esse processo de aumentar a resolução, né, para voltar à resolução original, né, e seria exatamente uma coisa que a gente viu em wavelets, né, que você tem, né, essa dualidade, né, de você vai mudando a escala, né, tanto de escalas mais refinadas para escalas mais grosseiras, quanto para a reconstrução, você vai de escalas mais grosseiras para escalas mais refinadas. E no caso das wavelets, né, quer dizer, a gente tinha aquela análise que você tem, né, os detalhes, né, e o resíduo, né, e você combina essas coisas para fazer a reconstrução. Aqui, o que a gente tem, né, são informações de aprendizado, né, de como você vai reconstruir, né, que é aprendido pela rede. E aí é uma coisa não linear, né? E funciona muito bem. Então, para ver isso assim, numericamente, como seria, né, a estrutura, vamos imaginar um exemplo de dimensão 1, né, que você tem a entrada aqui, né, com valores AB, e tem o seu filtro com valores X, Y, Z. Então, como eu falei, na hora que você faz, né, o primeiro passo aqui, né, você vai ter os três elementos do filtro posicionados aqui nesse ponto, que você aumentou a resolução de 2, né? E aí você, quando chegar o segundo passo, você vai andar 2, e aí tem os três elementos do filtro, né? E aí, nessa região aqui de sobreposição, né, você vai ter que somar esses valores. Então, o valor aqui é o produto interno disso aqui, né, por isso aqui. Então, quer dizer, na verdade, é um produto interno desse valor aqui, A, com XY, né, e aqui vai ser o produto interno desse valor aqui com XYZ. Então, nessa parte aqui, você está somando essas contribuições, né? Então, quer dizer, tanto esses dados aqui como esses filtros faz parte do aprendizado, né? E aí, se a gente for olhar isso como a convolução como uma multiplicação de matrizes, daí que vem essa ideia da convolução transposta, né? Quer dizer, quando a gente faz a convolução direta, né, que a gente tinha visto com o passo 1, né, essencialmente a gente viu isso quando eu falei de wavelets, né, que você pode imaginar uma matriz, né, que tem essa forma de banda, né, que o filtro ele está aqui, né, e vai deslizando nesse sentido, né, e o sinal está aqui. Então, para cada elemento aqui da saída, né, o produto interno, né, dessa linha da matriz com o vetor do sinal, né,
de entrada, que seria a coluna, né? E aí vai ter essa saída aqui, que exatamente é o resultado da convolução, né? A gente viu isso, é um jeito, né, matricial de expressar, né, a operação de convolução como uma multiplicação de matriz por vetor, né? E aí, com isso, a gente pode imaginar o inverso, né, o que seria, né? Quer dizer, o inverso seria exatamente a convolução transposta. Porque se a gente fizer a transposta dessa matriz e fizer a multiplicação, né, a gente vai ter exatamente a operação inversa, né? Só que aqui a gente está trabalhando com passo 1, né? Então, realmente é uma convolução normal, como qualquer outra, né? Só que aqui a gente está fazendo, em vez de fazer com essa matriz, está fazendo com essa, né? Com a transposta, né? Seria exatamente a operação inversa dessa aí, né? Agora, quando a gente vai mudar a resolução, a gente viu, né, também, quando a gente estava falando de wavelets, se você pegar, você tem uma matriz que representa a convolução, que é essa matriz aqui, né? Mas aí você tem uma matriz que representa o downsampling, né? Então, a matriz que representa o downsampling, ela vai tirar, né, colunas alternadas, linhas alternadas aqui, né, nessa matriz, né? E aí você, em vez de ter uma matriz, no caso, seria, né, 6 por 6 ou uma coisa assim, você vai ter uma matriz que tem a metade das linhas, né? E aí, quando você faz o processamento, né, você vai ter um resultado que tem, né, esse vetor vai ter metade do tamanho desse aqui, né? E aqui, nota que quando eu estou falando metade, aqui a gente está colocando um padding, né, que são esses zeros aqui. Então, de fato, o sinal tem 4 e aqui vai ter 2, né? Então, a gente tem essa extensão porque é para ter uma condição de borda, né? Mas o fato é que, fazendo a operação desse jeito, combinando a matriz de convolução com a matriz de decimação, né, você tem essa nova matriz e a convolução combinada com a decimação, que muda a escala, é uma outra matriz, e o resultado é um produto de matrizes, né, que é o que a gente queria e que a gente estava fazendo. Agora, para fazer a inversa disso, né, na verdade, não é bem uma convolução comum, né, porque, mas a gente pode usar a ideia de pegar a matriz transposta. Então, essa convolução transposta seria para pegar a transposta dessa matriz aqui, né, e aí vai fazer a multiplicação da matriz com esse vetor, e que, se vocês forem olhar aqui, na verdade, isso aqui é exatamente aquele resultado que a gente viu antes, né? Então, por isso o nome, né, de convolução transposta, né? Então, explica, né, usando álgebra linear e operações com vetores e matrizes, o princípio matemático de fazer esse processo, né? Então, aí, com isso, a gente tem realmente a nossa solução ideal, né? Que funciona muito melhor, porque a gente tem uma rede que é puramente de convolução, né? Que ela faz uma parte, vamos dizer, de análise, e aí, desse ponto aqui, ela faz uma parte de síntese, né? Quer dizer, então, até esse ponto aqui, ela está fazendo análise das classes, né? E aí, aqui, ela vai aprender a relacionar essas informações que estão nesse nível de mais baixa resolução com as classes que estão nas predições aqui nesse nível de resolução completa, né? Então, assim, aqui você tem, né, a maneira de você automaticamente descobrir, né, como informações desse nível de mais baixa resolução chegam aqui nesse nível de alta resolução. Então, você vai aprender todos os filtros, né? Não só os filtros de convolução comuns, como os filtros que estão nesses níveis, né, de mudança de resolução, fazer o downsampling e o upsampling. Então, isso é o jeito que é feito e funciona muito bem.
e você realmente consegue fazer, né, uma segmentação semântica, né, bastante precisa, né, melhor que outros métodos de segmentação clássicos que existem, né? Então, com isso a gente resolveu o nosso problema, porque a gente tem, na verdade, mais eficiência e mais efetividade, né? Então, com isso, a gente pode passar para essa segunda parte da aula, que é estudar melhor detecção de objetos, né? Então, eu primeiro vou revisitar um pouco o problema de detecção de objetos 2D, que, se vocês se lembram que a gente viu na aula passada, você quer identificar, né, regiões da imagem onde tem objetos e identificar qual objeto está naquela região. Então, você tem, né, categorias de objetos e tem, né, a localização desses objetos na imagem através da sua caixa envolvente, né? E a gente viu isso imaginando que você fazia propostas de regiões e depois classificava, né, que exatamente é a RCNN que a gente viu na aula passada, né, e várias arquiteturas possíveis para a RCNN. E agora aqui a gente vai ver um outro tipo de arquitetura, que é a detecção, mas sem aquelas propostas de região, né? Então, a gente não vai usar essas propostas de região. E aí tem duas arquiteturas que são parecidas, né, que fazem isso, né? Uma é a IOLO e a outra é SSD, né? Então, IOLO é o acrônimo para You Only Look Once. Então, a ideia é que você vai, ao mesmo tempo, conseguir ter todas as propostas, né, olhando a imagem numa rede simples que de fato não tem embutida, né, nela aquela divisão entre você ter a proposta de região e depois a classificação. Você faz tudo ao mesmo tempo, né? E aí você tem esse SSD, que também é o acrônimo de Single Shot Multibox Detector, né? Então, esse single shot também você olha a imagem e já detecta todas as caixas, né? Então, essas arquiteturas, qual é a ideia delas? A ideia delas, na verdade, ela explora um pouco o que a gente viu na aula passada, naquela arquitetura, né, da Faster RCNN, né, que você tem aquelas âncoras, né? E aí você vai testar, né, e classificar em cima das âncoras. Aqui é uma coisa parecida, porque qual é a ideia? A ideia é assim, você tem a imagem, você divide a imagem em sub-regiões, numa grade, por exemplo, no caso aqui, uma grade de 7 por 7 regiões, né? E aí, para cada região, você vai ter o que a gente está chamando aqui de caixas base, né? E essas caixas base, elas são centradas, né, em cada célula dessa grade, né? E aqui, nesse exemplo, você tem três caixas base por célula, né? Então, a ideia é que, quando você for processar com a rede neural, você vai fazer uma regressão, né, de tudo ao mesmo tempo, né, para cada célula dessas. Então, você vai ter uma regressão para cada uma dessas B caixas base, né, e com essa região você vai ter, associado com cada uma delas, 5 números, né, que são, na verdade, os parâmetros da caixa e o grau de confiança, né? E, ao mesmo tempo, você vai predizer os scores, né, para cada uma dessas classes, né? E você aqui teria uma coisa que é importante, que não tinha lá e que tem uma relação com segmentação, é que você tem que incluir o fundo como uma classe. Quer dizer, o fundo, na verdade, assim, um pouco, a gente viu também lá que em alguns momentos a gente tinha uma classificação binária, né, no primeiro RCNN, né, que você classificava entre objeto e não objeto, né? Então, o fundo é não objeto, mas é um não objeto para todas as classes ao mesmo tempo, né? E tem a ver com essa segmentação que é chamada segmentação figura e fundo, né, que a gente viu antes da segmentação, né? Então, isso funciona muito bem, né? Tem uma performance tão boa quanto o Faster RCNN, só que é uma arquitetura um pouco mais simples, né? Na verdade, é uma rede convolucional muito grande, porque
vocês podem ver como para cada célula dessa você tem que fazer todas essas, assim, essas estimativas da regressão e tal. Então, a rede fica grande, mas também é rápida e muito efetiva, né? E a arquitetura do IOLO, do SSD, é bem parecida, né? E agora, eu queria mudar um pouco para um outro tipo de rede, de arquitetura de rede, e voltar àquela arquitetura da RCNN, mas aí eu queria juntar a RCNN com a segmentação. Então, essa arquitetura, na verdade, é chamada de Mask RCNN, porque além de dar essas caixas aqui, o que a gente vai dar, na verdade, é uma segmentação, né, do objeto que está dentro da caixa, né, com uma precisão muito boa, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é que a gente vai usar a RCNN, como a gente viu na aula passada, mas aí, uma vez que a gente tem a caixa aqui nessa região, né, a gente vai usar a segmentação semântica que a gente viu na primeira parte da aula para classificar os pixels que pertencem àquela classe e os que não pertencem àquela classe. E aí a gente tem um resultado muito bom, que é muito importante, porque, na verdade, a gente tem uma localização com 2 níveis de granularidade, né? Por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui, na verdade, aonde tem objetos, né, que são essas caixas aqui, né, essas várias caixas, né, e tem os lugares onde não tem caixa, que é o fundo, né, mas dentro de cada caixa eu tenho exatamente a região de qual é o objeto que está naquela caixa, né? Então, isso é um negócio importante, porque você pode primeiro só querer olhar as caixas para fazer algum tipo de processamento, mas depois você querer olhar o objeto em si em detalhe, né? Então, essa arquitetura também é muito boa, né? Combina exatamente o que a gente viu na aula passada com o começo dessa aula, né? E dá para fazer outras coisas, como, por exemplo, né, você identificar pose, né, quando a classe é um objeto articulado, né, que tem um esqueleto e tem uma pose, né? Então, você pode fazer uma análise de pose, que, por sinal, vai ser objeto de a parte final do curso de aplicações. A gente vai ter uma aula convidada aqui do Schimmer e do Djalma Lúcio, né, falando de pose detection e pose tracking, né? E aqui é uma maneira de fazer pose detection, né, porque você detecta objetos, né, no caso pessoas, e aí você tem a segmentação, e aí você coloca mais uma rede para, nessa segmentação, você detectar a pose. E aí, como é que você faz isso? A ideia também vai ser um aprendizado supervisionado, e o jeito de detectar pose, eu vou falar muito rápido, mas nessa aula convidada que o Djalma e o Schimmer vão dar, eles vão explicar isso com bastante detalhe, mas a ideia é que você, numa pessoa, você vai identificar as articulações, as juntas, né, do esqueleto, né? Então, isso está marcado nos seus dados, né? E aí, o que você vai querer é, essencialmente, fazer uma regressão, né, para achar esses pontos e os pontos coincidirem com o que foi dado no treinamento, né? Então, essencialmente, você tem, né, os pontos importantes de articulação do esqueleto, né, que tem, né, o joelho, tem o cotovelo, etc, etc, né? E aí, como você faz isso? Na realidade, é uma rede que vai fazer uma regressão, como a gente já viu aqui, né? E vai fazer regressão desses pontos, confinado a essa região e aos pontos onde tem a segmentação, né? E é muito efetivo isso, né? Quer dizer, o jeito de fazer, você vai ter, né, a função de perda L2 aqui para fazer a regressão, e você vai aprender isso e tem o resultado e funciona, né? Então, fazendo um balanço do que a gente discutiu até agora, quer dizer,
essa questão de detecção objetos, né, ela é uma área de aplicação muito rica. E se for imaginar, quer dizer, na verdade é natural que seja, né? Porque assim, o que a gente está querendo fazer aqui com visão computacional usando machine learning, né, é entender o que tem numa imagem, né? E uma das coisas mais importantes que tem na imagem, na verdade, são os objetos que tem na imagem, qual é a classe desses objetos, a estrutura dele, né? Como eles se relacionam, né? E no caso de pose, coisas ligadas com a própria estrutura intrínseca do objeto, né? E aí a gente vai estar falando, quando a gente for falar, né, de pose detection, pose tracking, a próxima semana eu vou falar de tracking, né? Quer dizer, tem coisas dinâmicas que você quer analisar a variação, né, dessas estruturas ao longo do tempo, né? E exatamente para analisar, por exemplo, o movimento, né, de pessoas no vídeo, coisas assim, né? Então, assim, com isso a gente tem, na verdade, não só vários tipos de técnicas e arquiteturas de redes neurais que a gente pode usar, né, como uma porção de aplicações, né? Então a gente viu até agora, né, quer dizer, que dentro dessa filosofia de você criar aplicações usando redes neurais, você pode escolher, né, a rede neural base, né, que analisa a imagem entre várias opções possíveis, né? Tem as melhores que a gente viu, né? Por exemplo, a ResNet, coisas assim, né? Você tem arquiteturas diferentes para resolver um problema, por exemplo, né, de localização e detecção. A gente viu, né, o Faster RCNN, o SSD IOLO, né? E alguns têm arquiteturas muito diferentes e têm performances parecidas, né? E aí, no final, quer dizer, você tem uns trade-offs, né? Por exemplo, aqui tem duas conclusões assim da análise do que a gente viu até agora, né? Quer dizer, a primeira, né, é que a Faster RCNN, né, ela é um pouquinho mais rápida, quer dizer, um pouquinho mais lenta do que a IOLO, né, e da SSD, mas ela é um pouquinho mais precisa, né? E, ao contrário, quer dizer, essa arquitetura da IOLO e SSD, né, ela é um pouco mais rápida, né, mas não é tão precisa, né? Então, assim, a área foi evoluindo a um ponto, né, que a gente tem muitas opções e, dependendo da aplicação, pode escolher uma ou outra arquitetura, né? E, de fato, quer dizer, se a gente for analisar ao longo do tempo a evolução, né, da estado da arte de resolver esse problema, né, em visão computacional, né, a gente vê que depois da introdução de redes convolucionais profundas, né, os resultados melhoraram muito. Quer dizer, então, aqui tem esse gráfico de 2007 a 2012, né, que tinha métodos convencionais, né, de detecção de objetos. Quer dizer, foi melhorando um pouco, né, à medida que as coisas foram, o tempo foi passando e as técnicas foram melhorando. Mas aí tem uma parte aqui que ela estagnou um pouco, e aí quando você tem a introdução das redes convolucionais profundas, né, e aplicações para resolver esse problema, você tem um crescimento muito grande, né, tanto, né, na precisão, né, e também correspondentemente na eficiência, né? E hoje, né, quer dizer, na verdade isso aqui é de 2016, 2017, né, você tem uma precisão que chega a 80%, 90%, né? Então isso permite uma série de aplicações, né? Assim como a gente viu que a introdução do SIFT, né, permitiu uma série de aplicações e um avanço muito grande da área. Quer dizer, a maturidade desse tipo de pesquisa, né, para a detecção de objetos também permite, né, uma série de aplicações e um avanço grande da área, né? E aí, assim, hoje em dia, quer dizer, isso você pode considerar como uma ferramenta, né? Então, a gente tem muitas implementações boas no GitHub disponíveis que você pode usar como base para pesquisas futuras, né? Então, aqui eu estou dando dois exemplos, né, do TensorFlow e do Detectron, né,
o Daniel, na aula prática de laboratório, ele falou de algumas redes, né, nesses ambientes, né, do Gluon CV e tal. Aqui é uma coisa parecida para resolver esse problema, né? Então, você tem modelos pré-treinados, né, que você pode, como a gente viu na aula passada, né, fazer um fine-tuning, né, com os seus dados para adaptar a sua aplicação, né? E aí, assim, vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui é o primeiro, é o TensorFlow Detection, né? E aí você vê exatamente que tem implementação, né, exatamente de todas essas técnicas no TensorFlow, né, com vários modelos diferentes, né? E aqui está vendo, você tem Context RCNN, MobileNet, GPU, etc, etc, né? E a mesma coisa, né, para o PyTorch, né? E aqui, então, a Facebook desenvolveu esse framework aqui que chama Detectron, né? Na verdade, aqui eu estou mostrando o Detectron, né? E depois eles evoluíram isso no Detectron 2, né? Aqui você vai ver, por exemplo, como eu falei, você tem, né, vários tipos de técnica, né? O Mask RCNN, né, o Faster RCNN, etc., usando vários tipos de rede, né, ResNet, etc., né? E isso aqui depois você tem todos os modelos aqui diferentes, né, que você pode usar, né? E isso depois evoluiu para o Detectron 2, né, que tem resultados muito melhores, né? E usado como base de pesquisa para uma série de aplicações, inclusive aplicações de vídeo, né? Que a gente vai ver mais para frente. Ok? Então, agora, para finalizar a aula, eu queria falar de detectar objetos em 3D, que é um problema bem mais difícil. Quer dizer, então a ideia aqui é que a gente vai detectar objetos do mesmo jeito que a gente fazia para a detecção de objetos 2D, porque a gente está detectando objeto na imagem, né? Mas a gente vai querer, na realidade, identificar caixas envolventes 3D, porque esse objeto estava numa cena tridimensional e ele é um objeto tridimensional. Então, a gente quer identificar a projeção, né, dessa caixa envolvente, né, na imagem, né? Então, aí a gente vai ver que tem várias maneiras de resolver isso, né? E, assim, em alguns casos, a gente vai usar informações a mais que não só a imagem, que seria natural, né? Mas você pode fazer também só com a imagem, né? Então, para entender bem, né, o problema e esse contexto, né, a gente tem que exatamente partir desse princípio que a imagem ela vem, né, de dados que estão numa cena tridimensional. Então, embora a imagem seja 2D, né, a cena tridimensional ela é 3D, né? E a gente tem que saber relacionar a cena 3D com a imagem 2D. E isso é uma coisa que eu falei pouco aqui no curso, mas vem através de geometria projetiva, né? Essencialmente, geometria projetiva, você tem um ponto x, né, que está na cena 3D, né? Você tem uma matriz projetiva P, né, que vai projetar essa informação, esse x aqui, né, na imagem, e ela vai dar um ponto aqui correspondente na imagem, um ponto U, né, que é 2D, né? Então, e aí nesse caso, quer dizer, exatamente a geometria projetiva vai dar como relacionar informações da cena 3D com informações na imagem. Então, o que eu falei, quer dizer, o jeito certo de pensar isso é que a geometria projetiva, na verdade, ela está assim, simulando uma câmera virtual, né? É um modelo de câmera de furo, e cada pixel corresponde a um raio, né, que sai, né, do centro óptico da câmera e vai para a imagem passando pelo pixel, né? Então, o ponto na imagem vai corresponder a todos os pontos no espaço ao longo desse raio, né? E isso é dado exatamente por aquela transformação projetiva que eu mostrei, né?
E aí, se a gente for pensar, né, no problema de localização, né, na hora que você tem uma caixa aqui na imagem, né, um retângulo, essa caixa ela vai ser, na verdade, um frustrum, né, que exatamente é a região da imagem 3D que é projetada, né, nessa região aqui da imagem 2D, quer dizer, região da cena 3D que é projetada nessa região da imagem 2D, né? Só que, assim, como eu já mencionei aqui no curso antes, né, a transformação projetiva, né, ela é, na verdade, um espaço de equivalências, né, porque todos os pontos, né, ao longo do raio, né, eles estão mapeados, né, numa mesma classe de equivalência, né? E exatamente aquela, você tem essa invariância projetiva, né? Quer dizer que aquela matriz ela é determinada a menos de um fator de escala, né? Então, objetos que estão a distâncias diferentes da câmera, né, vão projetar exatamente da mesma maneira, né, correspondendo à mesma imagem no plano da imagem, né? Então, quando você olha só para os pixels, você não sabe qual é a distância que o seu objeto está, né? Exatamente corresponde a esse elemento aí da classe de equivalência, né? E aí, de qualquer forma, quer dizer, a gente sabe que objetos que estão dentro de uma caixa aqui no plano da imagem vai estar dentro do frustro, né? E o que a gente vai querer, na realidade, é, a partir dessas caixas, entender, né, e fazer a regressão de uma caixa em 3D, que vai ter, né, uma dimensão a mais, não só o XY, vai ter o XYZ. Né? E aí, o que a gente vai fazer, na realidade, é fazer uma regressão, né, não só da caixa envolvente bidimensional, que tem X, Y e o W e o H, mas para uma caixa 3D, que vai ter X, Y, Z, o W, H e L, né? E, obviamente, se a gente fosse colocar rotações arbitrárias, a gente teria o Rho, Pitch e Yaw, né? Mas a gente vai assumir que, como as caixas que a gente está vendo para fazer a localização de objetos são caixas alinhadas com os eixos principais, a gente vai também assumir que essa caixa 3D é alinhada com os eixos principais, então a gente vai desconsiderar, né, esses parâmetros aqui de rotação, né? De todo modo, né, esse problema ele é muito mais complicado, né, do que o problema 2D. E aí, como você pode fazer isso? O primeiro seria você simplesmente usar as imagens que a gente tem, uma câmera monocular, né, e seguir esse raciocínio, e a gente estender o Faster RCNN para fazer a regressão de uma caixa 3D. Obviamente, teria que ter esses dados no treinamento, então a gente passa de caixas 2D e aí vai fazer a regressão da caixa 3D, né, que tem a ver com como o objeto está relativo à câmera, né? E funciona, né, isso, fazer desse jeito. Mas não é ideal porque a gente não tem todas as informações que gostaria de ter, né? E aí, se a gente quisesse fazer uma coisa mais sofisticada, né, aí precisa de dados que sejam mais completos, né? E aí, como a gente está trabalhando com a cena 3D, é um jeito de você conseguir câmeras que vão te dar informações a mais do que só a projeção, né, do plano da imagem, mas vão te dar informações tridimensionais também. Um desses casos que é muito usado, está sendo muito usado, né, em visão computacional, né, são essas câmeras LiDAR, né, que detectam, na verdade, nuvens de pontos, né? E são, assim, isso aqui é uma câmera LiDAR. Tipicamente, essas câmeras, ou elas têm uma câmera que pega uma imagem de 360 graus ou 180 graus, né?
e aí você tem exatamente a cena toda, né? E o resultado aqui ele vem como duas imagens, uma que é uma nuvem de pontos e outra a imagem normal da câmera, né? E aí, com isso, é uma boa oportunidade aqui de eu introduzir uma coisa que eu falei, né, que com a evolução da área de machine learning, né, com redes neurais, você, na verdade, tem arquiteturas que são meta-arquiteturas, que você combina diversas redes, né, que estão processando informações diferentes, né, para um problema mais complicado. Então, esses sensores que têm uma câmera mais um LiDAR, né, a câmera vai te dar uma imagem RGB, tipicamente de 180 graus, e aí o LiDAR ele vai te dar duas imagens. Que é uma imagem nesse mesmo sentido aqui, né, de 180 graus, né, que vai ter a distância, né, para cada ponto, né, ao longo do raio, né, e uma imagem de cima, né, porque como a gente tem essas distâncias, você consegue identificar como se tivesse posição no espaço tridimensional em relação à câmera. Então, a câmera está aqui e você tem as distâncias, aí você consegue plotar a visão de cima, né? Então, com essas três informações, você consegue criar uma arquitetura de rede. Nota que isso é interessante, porque isso aqui junto dá como se fosse uma parametrização, né, de uma panorama, porque você tem, né, essa imagem que está aqui, né, e os raios, né, que estão assim, né? Então, isso aqui vai parametrizar a cena 3D com informações ortogonais, né, uma de cima e outra de frente, né? Seriam coordenadas polares, vamos dizer assim, né? E aí, o que uma rede usando isso pode fazer é o seguinte: você fazer uma regressão, né, de localizar caixas, né, uma parte em 3D e outra parte em 2D. Então, essas duas redes aqui, elas vão te dar propostas, né, nessas imagens 2D, que vão ser combinadas para imagens 3D, né, e aqui você vai ter propostas nessa imagem 2D, né? E daí a ideia é que com isso você vai juntar todas essas propostas e treinar para que elas se alinhem, né, para ter a caixa 3D completa. E aí no final da rede você tem uma regressão dessa caixa 3D, mas é uma coisa end-to-end aqui, né? E funciona muito bem, né? Quer dizer, e aí você divide a rede, né, em duas partes. Essa primeira parte aqui é uma rede para ter propostas de caixas 3D, e essa segunda é uma rede que vai fazer a fusão dessas propostas e a regressão da caixa 3D, né? E aí isso funciona bastante bem. Eu queria agora mostrar um vídeo de como isso pode ser aplicado, né, para aplicações de vídeo mesmo, né? Só que a gente está fazendo análise, como eu falei, frame a frame, né, baseado nesses dados estendidos. Então, isso é um trabalho feito na China, né, pela Universidade de Tsinghua e aquela empresa Baidu, que é uma empresa gigante da China, né? Então, aí vocês estão vendo, na verdade, a combinação, né, da imagem da câmera com a imagem do LiDAR, não de cima, mas inclinada, e vocês estão vendo as caixas, né, em 3D projetadas de maneiras diferentes aí por nossas duas informações, né? E você vê que realmente a caixa está em 3D, pegando os objetos em 3D, e isso é processado em tempo real, né, num carro em movimento, né? E como vocês podem ver, é uma aplicação importante, né? Porque se você quer ter carros autônomos, né, você tem que saber, né, onde estão os carros. Se tem um carro que está vindo na sua direção, você precisa desviar, etc, etc. Aqui já é aquele bird eye view, né, que está vendo de cima, nessas informações que são dadas pelo LiDAR, que é processada na rede, né? Então, você tem aqui, né, o range de visão do LiDAR, né, visto de cima, e a projeção
na imagem olhando de frente, né, de mais ou menos uns 180 graus. E essas linhas no chão é como se fossem curvas de nível de distância, né, do LiDAR, né, a partir do ponto onde está a câmera. Obviamente, com esse tipo de dados, seria possível ter outros tipos de redes neurais para inferir cenas 3D, que, por sinal, foi o tópico do curso, né, no ano passado. Bom, então, continuando, quer dizer, a gente pode também, além de usar, né, uma câmera junto com o LiDAR, a gente pode usar, na verdade, uma câmera RGBD, né, que ela vai pegar a cor e a profundidade usando uma outra técnica diferente, que não é a técnica de LiDAR, né? No caso aí, a Xbox usa a primeira versão, usava luz estruturada, né? E a segunda versão usa uma técnica parecida com o LiDAR também, né? Mas aí os dados eles vêm de uma maneira diferente, porque é como se fossem só aquelas duas primeiras partes que a gente viu, né? Quer dizer, você tem a imagem colorida e uma imagem de profundidade, né? Então, para cada pixel, você tem que ter isso, e você tem a câmera calibrada, e cada ponto aqui, né, corresponde ao mesmo raio, né? Então, um ponto aqui e aqui corresponde ao mesmo raio dos sensores, embora você tenha duas câmeras aqui. Na verdade, tem três câmeras, ou uma câmera e um LiDAR, né? Mas o modelo é como se você tivesse esse espaço de raios, e para cada raio você tem o raio, o objeto que está a uma certa distância, com a reflectância que vem dessa distância, né? E aí você pode, na verdade, transformar isso, né, numa nuvem de pontos, né, como tinha no LiDAR, né, exatamente registrando a imagem colorida, né, com o RGBD. Você tem aqui uma nuvem de pontos, aqui está sendo olhado de um outro ponto de vista, né. Mas aí você pode usar uma abordagem um pouco diferente, que a gente vai usar também para vídeo, para fazer a localização dos objetos em 3D. Que é o seguinte, a gente vai, em vez de usar uma imagem bidimensional para trabalhar, a gente vai usar uma imagem tridimensional, né? Então, pegando esses pontos que estão aqui, né, quer dizer, que vem ao longo de cada raio, a gente vai imaginar que eu tenho uma grade, né, que está envolvendo o nosso objeto, né? E aí, aonde tem um ponto, né, que pertence ao objeto, a gente vai pintar a célula dessa grade, né, com o valor que veio, né, no objeto. E as outras, onde não tem nada, que seria ar, né, a gente ignora, né? Então, com isso, a gente tem como se fosse uma imagem 3D, né? E aí a gente pode aplicar uma rede de convolução tridimensional, né, para esses dados, né? E aí dá para fazer, essencialmente, estender, né, os métodos que a gente usou antes para fazer propostas de região em 2D e detecção de objetos em 2D para esse problema 3D, né? Então, a gente tem, na verdade, a voxelização, né, dessas nuvens de pontos, né? Vai ter uma rede de convolução 3D, né? Tem as propostas de região, né? E vai fazer a regressão dessas propostas, e é só usar, né, a mesma Faster RCNN, só que com uma dimensão a mais, né? E aí depois a gente vai fazer, né, a categoria do objeto, né, usando os dados da imagem, né? Só que em 3D, né? Dessa imagem, né, com profundidade, né? E isso funciona também muito bem, né? É uma rede mais pesada, porque você tem mais coisas, mas
de qualquer maneira, assim, resolve o problema tão bem quanto a outra, né? Então, com isso, quer dizer, a gente, recapitulando o que a gente falou na aula de hoje, né, a gente viu uma série de coisas importantes de aplicação, né, para entender o que existe na imagem, né? Quer dizer, assim, em termos de estrutura, em termos semânticos, né? E relacionar uma cena 3D com a imagem 2D, né? E aí a gente vê que isso assim, abre espaço para uma série de aplicações diferentes, né? E aí depois a gente vai continuar no curso agora, né, nas próximas semanas, analisando a dimensão tempo, né? Aqui a gente chegou no final da aula em pegar o espaço tridimensional, agora a gente vai querer analisar a dimensão tempo, né, para chegar à análise de vídeos, né? Bom, então, com isso, eu encerro a aula de hoje e lembro a vocês que na segunda-feira vai ter mais uma aula de laboratório, continuando esse exercício 4 aqui, né? Então, vai ter a parte 2 do exercício 4 e esperamos que vocês já tenham feito, né, até a segunda-feira o que foi proposto aqui, né, para esse assignment 4, parte 1. Né? Então, é isso. Obrigado e até a semana que vem. Podemos encerrar aqui a transmissão.